Olá, desbravadores, que alegria poder falar com vocês neste momento tão especial. Você está aí tendo um intensivo de um livro muito importante, que é o livro Nisto Cremos, né? Eu tenho ele aqui comigo, livro Nisto Cremos. Este livro, ele está baseado no melhor de todos os livros, que é a Bíblia, né? A Palavra de Deus. E ele tem o objetivo de nos aprofundar no conhecimento do que a Bíblia nos diz, das crenças, das doutrinas bíblicas. Então ele é dividido aí em 28 crenças, 6 doutrinas, e nós estamos então estudando aqui, nesse momento, a crença número 10, que tem como título A Experiência da Salvação. Meu nome é Elton Andrade, sou pastor atualmente no distrito de Campo Bom, aqui na Associação Norte do Rio Grande do Sul, e vamos então estudar aqui este tópico. Me permita fazer uma oração brevemente aí por você, e aí a gente vai então conversar um pouquinho. Querido Deus, ao abrirmos aqui a Tua Palavra, ao estudarmos sobre esse tema tão maravilhoso, que o Senhor venha iluminar a nossa mente através do Espírito Santo e assim a gente possa compreender e viver esses princípios que a Tua Palavra nos orienta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, desbravadores. Eu fiz aqui um resuminho. Você pode ler na íntegra depois, porque vale muito a pena. Tem muitos detalhes que eu talvez não vou conseguir mencionar pelo tempo aqui, mas tem alguns tópicos que eu queria colocar para você. Primeiro deles, falando da experiência da salvação, a iniciativa é de Deus. Nunca parte de nós, parte de Deus a iniciativa e as coisas boas. Você já viu aí a origem do mal, a criação, né, a queda do ser humano, e aí você pode perceber que nós falhamos como seres humanos, mas Deus é quem teve a iniciativa de nos resgatar. E através da vida, morte e ressurreição de Jesus, isso acontece. Ou seja, a salvação é um resultado da graça divina, não dos méritos humanos. Tá? Não esquece de Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, que diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Segundo tópico, arrependimento e conversão. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado. Então, a pessoa responde com arrependimento sincero e confissão. Isso envolve mudança de mente, isso envolve mudança de coração, direção de vida, porque a gente entende que Deus tem um propósito. E agora a gente aceita o convite que nos é feito através do Espírito Santo, através de Jesus, através da palavra de Deus. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, se a gente reconhece realmente a condição que temos, Deus é fiel e justo para nos perdoar pecados, nos purificar de toda injustiça. Um terceiro ponto que eu queria salientar aqui para vocês: justificação pela fé. Quando falamos da experiência da salvação, não tem como fugirmos da justificação pela fé. E é uma bênção sermos justificados pelos méritos de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, a Jesus, quer dizer, o pecador é declarado justo diante de Deus. Não por aquilo que somos, mas porque aceitamos aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário, pagando o preço de nossa redenção. A justificação acontece instantaneamente pela fé, quando aceitamos a Cristo. Depois disso, eu botei um quarto tópico aqui, que é o novo nascimento, a regeneração. Vocês vão estudar um pouquinho mais à frente a crença que fala sobre batismo. E aí vai destrinchar melhor esse aspecto aqui. Mas o Espírito Santo, ele transforma o coração. O cristão, então, recebe uma nova natureza espiritual e passa a viver uma nova vida. É por isso que você vê transformações incríveis. Pessoas que eram viciadas, agora elas se tornam sóbrias, violentos, se tornam pacíficos. Eles têm a vida transformada. Nós temos a vida transformada, porque aceitamos esse convite e passamos por essa regeneração que vem pelo poder de Deus. O quinto ponto que eu coloquei aqui é: depois dessa regeneração, nós somos então adotados como filhos de Deus. Que privilégio, né? Nós somos agora chamados filhos e filhas de Deus. E a gente faz parte da família de Deus, da família da igreja. Isso é também um privilégio que a experiência da salvação nos proporciona. Atrelado a isso vem um sexto ponto, que é a santificação. Quando se fala da experiência de salvação, nós também falamos desse ponto aqui, santificação. Quer dizer,
Quando eu aceito Jesus, não basta apenas dizer assim, aceitei Jesus e pronto, vou continuar vivendo do jeito que eu acho que eu quero. A gente entende que ao aceitar a Cristo, a gente aceita aquilo que Ele nos oferece. E Ele oferece para nós uma novidade de vida, quer dizer, é um crescimento contínuo, a gente não fica na mesma coisa. A gente vai crescendo cada dia na graça de Deus. É a próxima crença, a crença número 11, vocês vão ver de maneira mais detalhada esse processo da santificação. Mas lembre-se, obediência não é meio de salvação, é o resultado dela, tá bem? Indo aqui para a parte final, então, o sétimo ponto, vitória sobre o pecado. Embora nós continuemos aqui no mundo de pecado, sofrendo tentações, nós podemos viver em vitória pelo poder de Cristo. Então, quando a gente reconhece, confessa, Deus também nos dá poder para resistirmos às tentações e podemos, pela graça e comunhão diária com Deus, vencer as tentações do inimigo. E lembre-se, se porventura falhar, temos um advogado, diz a Bíblia, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado, né, ele tem dois aspectos. A condição, nós somos pecadores, porque nascemos nesse mundo já de pecado, por isso precisamos da salvação em Cristo Jesus, não tem outro caminho, os méritos são dele. E tem as atitudes pecaminosas. E essas atitudes, bom, aí nós temos que, com o poder de Deus, lutar para realmente vencer e não sermos reféns dela, né? Finalizando, o último ponto que eu separei aqui, que é a segurança da salvação. Quer dizer que quando nós estamos unidos a Jesus, aceitamos os seus méritos, vivemos uma vida renunciando aquilo que a gente simplesmente quer para colocar aquilo que realmente Deus nos oferece e nos propõe pelo poder do Espírito Santo, nós temos a certeza da salvação. Essa é uma segurança. Isso não nos autoriza a viver em negligência, né? Como tenho dito, mas é em perseverança. Nós devemos perseverar na fé. Isso é essencial. Queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa seguir firmes em direção ao céu pelo poder de Cristo Jesus, tendo a certeza da salvação nele que é o autor e consumador de nossa fé. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.